Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui do Ponto Cripto. Então vamos lá passar sobre aí o mercado de cripto, dar uma olhada no Bitcoin e algumas altcoins. Esses dias aí eu fiquei meio fora, tava com a garganta ruim, mas agora já voltou. Então vamos lá. Bitcoin, estão saindo dados dos Estados Unidos por agora também. Teve até um pronunciamento um discurso, na verdade, do pronunciamento do presidente do Fed, mas ele não falou muita coisa. Então, o Bitcoin está por aqui. Ó. O que eu quero que vocês observem? O Bitcoin fez fundos mais altos, ó, fundos, e caracterizando fundos mais altos. Para ele continuar, tem que fazer um fundo mais alto aqui. Só que ele fez já muitos impulsos de alta. Isso daqui acaba deixando o mercado um pouco exausto. Por que eu estou te falando isso? Ele começou a chegar em regiões de venda, regiões que não tem muito mais compra. Até entra compra aqui. Além de o mercado estar eufórico, né? Mesmo o mercado estando eufórico, pode entrar até compra. Os compradores ficam tentando segurar. Só que a pressão vendedora também é grande. Por isso que você vê sempre indecisões. Ó. O mercado sobe muito rápido. Quando o mercado sobe dessa forma mais desproporcional, chega uma certa região que os vendedores ficam cautelosos e botar mais ordens de venda. Muita gente começa a realizar um pouco de lucro também, mas os compradores também ficam preocupados de abrir muito long, para não pegar em regiões de venda e ele acabar sendo liquidado na operação. O mercado vem capturando essas liquidez aqui de trás, né? Essa daqui, fiz uma captura, o mercado capturou essa zona aqui. Agora o mercado tem que capturar essas daqui de cima. O mercado tem que capturar essa zona daqui de cima. Ó. Que pega até um pouco ali, vou botar aqui no pavio para vocês observarem. Peguei esse pavio aqui com esse pavio. Ele vai ter que capturar essa zona aqui. Do 106.430 ao 109.660, que é a máxima que o Bitcoin chegou. Tá bom? Então, mas além disso, o mercado pode até buscar, ele pode até fazer isso daqui, ó, direto aqui em cima. Só que se ele fizer direto, minha opinião, vai causar, assim, não é desespero no mercado, mas vai causar uma certa insegurança, porque o Bitcoin fez muita pernada de alta e ele corrigiu pouco. Ele corrigiu muito pouco para esse impulso de alta muito forte que ele fez. Então, o mais saudável é que ele faça uma correção, mesmo que seja pequena, mesmo que ele venha aqui, ó, mais ou menos nesses pontos só da retração de fibra aqui, ó. Mesmo que ele venha nesses pontos aqui de 50, 38, ele já chegou. Ou 61, é melhor ele fazer esse tipo de correções aqui do que continuar subindo direto, tá ok? Isso é o que eu acho. Mas pode entrar muito volume comprador aí e o preço ir embora. Outra coisa aqui que eu estava observando no gráfico de 4 horas é o seguinte. Ó. Se a gente olhar aqui, ó, a gente vê o Bitcoin fazendo um canalzinho, uma acumulaçãozinha aqui em cima. Ó. Ele pegou, fez até um topo duplo aqui e está fazendo um fundo duplo. Então, se ele perder esse suporte aqui, o fundo duplo que ele causou, ele pode ir buscar essa retração aqui do topo duplo. Buscar mais ou menos ali 99.500 ou 100, 500 mil. Pode vir buscar essas regiões aqui mais abaixo. Só que aqui de 100, 700 ele já testou.
Então pode ser que ele venha mais aqui embaixo a 99 mil. Só que a gente precisa esperar esse movimento aqui acontecer. Se você olhar para cá, o nosso RSI está perto dos 50. Se ele vir para baixo, ele vai indicar. Aliás, já está indicando exaustão do mercado e que o mercado está perdendo força de alta. Então, ele pode ser que ele volte aqui próximo do sobrevenda e caia aqui o preço para mostrar. Porque o nosso RSI está demonstrando já aquela velha divergência que a gente já conhece. Mercado fazendo baixas. Olha que interessante. E aqui ele está fazendo topos duplos e fundo duplo. E o meu RSI está te mostrando fraqueza. Então o RSI pode começar a fazer isso daqui, testar aqui e depois ficar abaixo de 50. E como ele antecipa movimentos, aí sim você pode ver a tal correção do Bitcoin. Tá bom? Então a gente precisa observar isso daqui. Outra coisa que eu quero aqui passar com vocês é o seguinte. O mercado hoje está até começando uma correção lá. Os ativos estão corrigindo 4, 3, 5%. Mas olha o seguinte aqui, ó. Ethereum barra Bitcoin. Gráfico semanal. Vamos ver esse gráfico aqui que é melhor. Muita gente estava falando, não, porque agora o Ethereum, não sei se vale mais a pena. Vou botar no diário aqui. Eu já tinha falado aqui no canal. Ele está chegando, praticamente precificando o fundo, acumulando mais Ethereum perante o Bitcoin. Aí o mercado, o Ethereum começou a explodir. Então, por esses dias estava valendo mais a pena você estar em Ethereum do que em Bitcoin. Só que muita gente não compra por aqui, ó, no fundo, né? O pessoal espera subir para depois comprar. A tendência é que ele corrija um pouco aqui, ó. Então, se você está esperando voltar a comprar Ethereum, se é legal para você ter no teu portfólio, quando ele retrair que fizer o fundo mais alto, você pode entrar. Nesse gráfico aqui, Ethereum perante Bitcoin, mas você tem que olhar também esse daqui. O Ethereum barra dólar. Porque ele fez a quebra de estrutura aqui, ó. Acumulou, depois explodiu. Então você pode esperar um pouco uma correçãozinha aí. Caso você não tenha entrado, se quiser entrar, mais ou menos aí, ó. Essas linhas 38, 50 e 61. Se você quiser aquela correção mais de longo prazo, você vai pegar daqui de baixo e vai observar esses pontos aqui, ó. Okay? Aqui nós temos aquela regiãozinha que a gente já conhece, né, de gapzinho. Abriu por aqui, ó. Você vê que não tem muita ordem de venda, mais ordem compradora. Então, geralmente, ele volta para testar zonas de compra. Se você observar aqui, ó, onde entrou compra, onde tem volume. Então, se chegar por aqui, regiões de compra de Ethereum. O mercado está começando a andar, começando a ficar, aliás, já está eufórico, né? Então, só que se ele corrigir um pouco, não fique preocupado. Isso é normal acontecer. Solana está caminhando praticamente igual ao Bitcoin. Se o Bitcoin está corrigindo, geralmente Solana corrige também, ó. Mas subiu muito. Então, quem não comprou Solana ali a 94, 96 e ficou preocupado, perdeu uma grande oportunidade. Porque só daqui para cá, ó, ela já bateu quase 100%. Então, você fica com medo de comprar aí na baixa, quando o mercado está corrigindo, é o melhor momento. Ainda mais do jeito que estava aqui, todo mundo falando que o mercado ia acabar. É a hora de você se posicionar. Solana, uma outra que eu quero comentar com vocês aqui, que eu sempre vinha falando, e quem acompanhou toda a análise viu certinho. Pendle. A gente marcou toda a região de Pendle, desde a queda de Pendle.
Olha aqui que interessante. A gente tinha marcado isso daqui, ó. Ombro, cabeça, ombro invertido. Final de reversão de tendência. Ele fez aqui, ó. Voltou até para testar e depois foi embora. Rompeu, fechou acima. Então, praticamente o alvo de pêndulo do ombro, cabeça, ombro está batendo em 5,25 pela metade, que você já viu que ele voltou. Olha aqui, ó, 4, e agora é esse alvo aqui em cima. De 50% a 70% do alvo ele já bateu. Então, quem se posicionou já conseguiu fazer um lucro, já conseguiu levar melhor para o ciclo e fez um excelente preço médio. A gente comentou desde aqui de cima essas faixas de preço de pêndulo. Outra que a gente falou aqui bastante. Acho que foi a Ena que alguém pediu para eu analisar. Eu ainda falei, ó. Ela ainda não já fez a quebra de estrutura aqui de baixa, acumulou e agora está voltando para testar o topo anterior, que é uma resistência em 0,36 e está batendo certinho. Se não romper para baixo, é um excelente ponto de recompra para fazer um fundo mais alto e continuar a alta. Virtual explodindo, está fazendo uma recuperação, acumulou embaixo. Muita gente não quis comprar o projeto de inteligência artificial, mas ela veio acumulando e subindo o volume. Quando você vê o mercado caindo, como fez aqui, ó, mercado caindo e volume, ó, você vê até uns volumes de negociações, e quando vai chegando próximo que tem bastante volume de negociação, isso aqui significa acumulação em mercado e o preço, ó, depois explodiu. Pode ser que às vezes demore um pouco isso aqui acontecer, mas significa acumulação de mercado e o preço foi embora. Ok? Uma outra coisa também, para a gente fechar por aqui, ó, dominância do Bitcoin. Estava caindo um pouco. Caiu, veio aqui em 61, agora está em 62, mas chegou a bater a 65. E ainda tem essa toda pernada aqui para acontecer. Pode ser que bata aqui para cima ainda 68, 70. E você tem que analisar isso daqui junto com o total 3 para você saber a hora melhor. A hora melhor não, né? A hora de você começar a esperar a alt-season para poder o restante do mercado caminhar mais do que o nosso Bitcoin. Ok? Então, se você não deixou o like, esmaga esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos embora para as análises, que o mercado ainda tem muita pernada para fazer até o final do ciclo que o pessoal está falando. Um grande abraço e até a próxima.